o Ministério da Cultura, Governo do Estado do Ceará, Enel Distribuição Ceará e Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, apresentam a 14ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, de 28 de março a 7 de abril de 2024, em Fortaleza, Itapipoca, Pacatuba, Paracuru e Trairi. Nesta edição, a Bienal de Dança lança um olhar sobre um tema muito caro a nós. Pensando a dança para todas as idades, apresentamos a plataforma artística Corpos Longevos, que envolve apresentações, além da criação de espetáculo e de ambientes inovadores em âmbito colaborativo, para se repensar as percepções sociais, artísticas, de acessibilidade e humanitárias das pessoas idosas, além de ofertar uma programação gratuita, reflexiva e inclusiva. A Bienal contribui para uma sociedade igualitária através de um espaço inovador e democrático, livre de preconceitos. Repetimos em uníssono, não ao etarismo. A 14ª Bienal Internacional de Dança é uma realização da indústria da dança e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, tendo como patrocinadores CAGES, Banco do Nordeste e Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio institucional: Cine Teatro São Luís, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Hub Cultural Porto Dragão, Escola Porto Iracema das Artes, Teatro José de Alencar, Mercado Alimenta CE, Estação das Artes e Secretaria da Cultura do Ceará, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Mecenato. Apoio cultural: Enel Distribuição Ceará. Este projeto conta ainda com a parceria do O Povo, Viriarte, Rádio Beach Park 102.7, Consulado Geral da França em Recife, Centro Cultural Companhia de Dança de Paracuru, do Sobrado da Abolição, Centro Cultural Eduardo Campos, Pacatuba, da ADUFSE, Instituto de Cultura e Arte, ICA, da Universidade Federal do Ceará, do Círculo Operário de Itapipoca, da Prefeitura de Itapipoca, Prefeitura de Paracuru e Prefeitura de Trairi, sendo realizado por meio do edital de apoio a festivais culturais do Ceará, da Secretaria da Cultura do Ceará, via Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195 de 2022. Por gentileza, desliguem os celulares. Fotografias não são permitidas. Tenham todos um ótimo espetáculo, um ótimo seminário. Bom, pessoal, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Ernesto Gadelha, eu estou como colaborador, conselheiro de programação da Bienal. Eu vou fazer uma rápida autodescrição, certo? Eu sou um homem de cabelos grisalhos, quase brancos, pele parda, clara, estou de camisa verde, uma calça jeans, sapatos verdes e um óculos aqui pendurado na minha camisa. Bom dia para todo mundo. A gente está começando aqui o seminário que vai discutir questões relativas ao envelhecimento na dança, né, a presença de pessoas maduras no campo das artes, da cultura, políticas voltadas para artistas que estão em processo de envelhecimento e outras questões afins. A gente teve essa ideia muito inspirada assim, na temática do espetáculo que a gente vai discutir hoje, que será apresentado na abertura da Bienal Internacional de Dança do Ceará, que se intitula Corpos Velhos, para que servem? Nós temos aqui na cena local, no Ceará, no Brasil e na população brasileira, a população brasileira ela está envelhecendo, muitos artistas hoje são pessoas que já passaram dos 40, 50, 60 anos,
né, e a gente identifica que entre todas as políticas de afirmação, né, aquelas voltadas para as pessoas idosas são as menos evidentes, né, e sobretudo aqui pensando nas políticas culturais, porque a gente tem aí, em outros contextos, das políticas públicas, políticas voltadas para as pessoas idosas. Mas no campo das artes e da cultura isso é muito pouco evidente ainda. Então a gente acha que isso é uma oportunidade, né, para a gente discutir essas questões, né, convidar pessoas que representam secretarias, órgãos públicos, institutos de cultura, né, para pensar isso junto. A gente sabe que muito se avançou no que diz respeito a políticas relativas a cotas raciais, a minorias, a questões de gênero, orientação sexual e assim por diante. Então falta a gente começar a discutir e implementar ações afirmativas voltadas para esse segmento da população, mas aqui especificamente para os artistas e mais ainda especificamente para os artistas da dança. A gente costuma associar a dança, a vigor físico, agilidade, vitalidade, pessoas que saltam, são capazes de girar, de fazer rolamentos e acrobacias e assim por diante. E a dança não se resume a isso. As pessoas envelhecem e vão mudando o seu jeito, de se movimentar, de se expressar, a dança vai adquirindo outros contornos, e a dança, a gente sabe que as pessoas que optam por dançar, elas fazem isso não somente porque a dança é uma forma de ganhar vida, mas também porque a dança se torna um conteúdo de vida. Então, as pessoas que vão envelhecendo e se veem desprovidas de ações, de políticas voltadas para o apoio a elas vão ficando sem uma coisa e sem a outra. Sem essa forma, essa possibilidade de subsistir na vida, mas também sem esse conteúdo. Então, assim, eu acho que é uma questão importante de a gente discutir, como é que a gente pode começar a tratar essa questão, do envelhecimento da dança de uma outra forma. Então, hoje a gente tem aqui o privilégio, de estar com a Mônica Mion e com a Célia Gouveia, que são duas artistas importantíssimas da dança, não somente de São Paulo, mas para o Brasil. São integrantes do elenco do espetáculo de hoje à noite, o Corpos Velhos, para que servem, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre as motivações desse espetáculo, o que significa para elas estarem participando desse processo, voltando a se apresentar, a estar no palco, e para fazer a mediação dessa conversa, a gente vai convidar a Rosa Primo, professora da Universidade Federal do Ceará, que vai fazer a mediação e vai apresentar também as nossas debatedoras de hoje. Então, com muita alegria que a gente dá início a esse seminário. Espero que todos que estão aqui, todas, e as pessoas que estão nos assistindo pela internet possam desfrutar desse momento, tá bom? Então, queria convidar a Rosa Primo para apresentar aqui as debatedoras. Pegar aqui minha cópiazinha. Bom dia, gente. Bom, vou apresentar aqui as nossas convidadas, A Celinha, eu não consegui falar Célia Gouveia. A Celinha, que nasceu em 23 de outubro de 1949 em Campinas, em São Paulo. É doutora no programa de pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes da USP, graduada em licenciatura pelo curso de Filosofia da Faculdade de São Bento, formada pelo MUDA, do de Maurice Béjart, em Bruxelas, na Bélgica, voltada à interação entre as várias linguagens artísticas, que foi de 1970 a 1973. Foi cofundadora do Grupo Chandra, Teatro de Pesquisa de Bruxelas. Em 1974, iniciou o Teatro de Dança Galpão, em parceria com Maurice Planot, um movimento renovador da dança através de uma perspectiva multidisciplinar com o espetáculo caminhada. Foi artista em residência na Universidade de Illinois.
em Champagne-Urbano, 1977. Criou 60 coreografias e tem prêmios de melhor coreógrafa, bailarina, espetáculo, pesquisa e criação. Em 1998, foi agraciada com a Bolsa Virtuose, que a conduziu à França, onde realizou 2 montagens no Estudo do Teatro du Soleil, em Paris, e coreografou o desfile da Bienal de Dança de Lyon no ano 2000. A Mônica Mignon, que também nasceu em São Paulo, em 27 de maio de 1954, é uma artista da dança com carreira premiada ao longo de mais de 50 anos, dedicados a esta arte. Começa a dançar profissionalmente no Balé Estágio em 1974, 75, com a qual se apresenta por todo o Brasil no exterior. Em seguida, ela passa a fazer parte do Balé da cidade de São Paulo, em 1976, e foi até 2009, onde permanece por 34 anos, e foi, além de bailarina, solista, ensaiadora, assistente de coreografia, diretora artística por 10 anos. Premiada em 2 ocasiões pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, e um prêmio governador do estado de São Paulo. Após formação oficial em dança com a professora Eunice Leite, faz cursos de aperfeiçoamento no renomado Centro de Dança Internacional Rossella Hightower, em Cannes, na França. E quando inicia a carreira de bailarina no Balé Estágio, cursava farmácia e bioquímica na USP, que abandona para dedicar-se integralmente à dança, e em 2010 forma-se em bacharelado em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC de São Paulo. De 2014 a 2017 faz parte do Conselho Artístico e da curadoria do Festival de Dança de Joinville, no qual também atua como jurada em bancas de balé clássico e neoclássico e dança contemporânea. Em 2023 ela volta a dançar no projeto Corpos Velhos, para que serve, de Luiz Arrieta, que a gente vai ver lá no última Bienal, ao longo de outros consagrados nomes da dança. Então eu peço para as duas subir aqui para a gente começar nosso papo. No meio de vocês já ter mediar a situação. Já agradeço a presença de todos, né? O pessoal também que está assistindo a gente, eu não sei se está passando ao vivo na internet, mas enfim, quem está aqui, queria muito agradecer a presença de todos e dizer que eu estou muito grata de estar nesse lugar, né? De estar aqui com a minha mestra, né? Porque na verdade, assim, a Célia Gouveia, na minha vida da dança, é antes e depois dela. Então, assim, é uma referência muito grande na minha vida. O que eu sei de dança hoje, assim, o que eu vivi de dança, foi muito nesse processo. Então, eu estou assim, emocionada de estar nesse lugar. Muito, muito, muito. E aí eu vou passar, não sei, a palavra para quem das duas quer começar. A gente tem 15 minutos em cada uma, mas queria falar sobre o processo, né, do trabalho, como foi, enfim. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui, sabe? Assim, é muito importante. A gente tem alguns alunos dos cursos de dança, a gente está no sindicato dos professores da UFC, então, para a gente é algo muito, eu não tenho nem palavra para fazer isso, mas muito forte, de ter esses 2 nomes incríveis, né? Muitas pessoas que vocês vão ver hoje têm como referência na história da vida vocês, né? Então a gente está muito grata por esse momento. Oi a todos, eu também estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu venho na Fortaleza, não conhecia a cidade. E está aqui ao lado da Rosinha, nós fizemos uma obra que foi muito marcante, que se chama Pedra no Caminho, e em 1993. E ela teve uma atuação fantástica e realmente ali unia, teve uma música original do Hélio Disquini e era um trio, dois rapazes e a Rosinha. E havia ali uma relação, quase uma relação com o jogo de pedras.
foi um trabalho feliz, não é? E a Rosinha deu uma grande contribuição, a gente vê como é importante para a gente fazer um trabalho, essa postura do grupo envolvido, essa entrega, esse entusiasmo, e isso une com o trabalho de agora, que são os corpos velhos para que servem. O título é um pouco controverso, algumas pessoas me questionaram, que era muito assim, estigmatizar aquele segmento, e eu dizia, mas tudo bem, não tem hipocrisia você dar o nome aos bois, assim, não é? Porque ali está todo mundo assumindo a sua própria idade. Saiu uma última resenha sobre o trabalho e que ia nomeando. Cérebro bem a 74 anos. Tarará, tarará. Você fica meio chocado. Assim. Mas depois você se acostuma com a ideia, porque a gente assume ali. E para que serve? E a pergunta de vocês é o que perdura. E eu pensei bastante o que perdura. E eu vi que o que perdura é o sentido do brincar. Porque, basicamente, eu também tenho uma formação em filosofia, então eu sempre vou atrás de um pensador que me dê a base para aquilo que eu estou intuindo. E, nesse caso, eu fui encontrar esse apoio no Heráclito, século V antes de Cristo, né? E ele faz a relação entre o tempo e o brincar. Ele fala que o tempo é a criança brincando na beira do mar, construindo castelos de areia que depois vão ser desmanchados, e aí recomeça, e fazendo associação com o nosso trabalho artístico. Por que nunca esgota? Por que um artista, passado um certo tempo da estreia do trabalho, ele tem necessidade de voltar a fazer um novo? Talvez ele guarda algumas características próprias, mas existe uma pegada nova ali. Então, é essa questão colocada que rima com a dança, né? Que é a mudança, a transformação e esse recomeçar. E eu vejo que é muito forte, que vocês vão ver hoje, essa questão do que perdura é o brincar. Eu, por exemplo, eu tenho uma trajetória onde eu também fui responsável pela produção de muitas peças. E aqui não, aqui eu posso me permitir só de brincar, porque eu não sou responsável pela produção, eu atuo. Então você pode desenvolver esse gosto de maneira muito mais forte, muito mais presente. E eu vejo que o que importa, desde que a gente começa a surgir assim, que eu vou sentir, sabe, desde o apoio dos pés no chão, as costas de cada artelho, como fala a Susan Klein, sabe? E como é que você vai edificando cada vértebra. Então, o que ocorre ali de muito forte é nessa elevação, né, das partes do corpo, e você vai tendo, então, o contato com o espaço, às vezes é com o outro, com o público, que é convidado a participar desse jogo. E, portanto, eu fico nessa questão que o que perdura é esse brincar. Estava falando do Heráclito, que coloca muito essa questão da transformação, que coloca então a questão do dever, supõe a mudança, né? A constante mudança, que a gente está em constante transformação, a gente sabe que todas as nossas células do corpo estão sempre em transformação, mas quando eu me ergo ali, o que eu vejo e que eu quero passar é
força, é potência, sabe? Não é assim um corpo que está envelhecido, não está envelhecido. É essa força que perdura, né? O que perdura? É essa força, a gente está vivo, essa questão da vida. E então, a gente teve a orientação do Luiz, muito feliz, porque ele nos deu espaço também para nós, ao mesmo tempo que ele tinha um roteiro, ele nos deu muito espaço para nós fazermos as nossas movimentações, principalmente, assim, questões, embora ele tivesse muito o eixo, né, que era ele que coordenava ali, mas, por exemplo, os figurinos, cada um elaborou seu próprio figurino. E ali ele não deu nenhuma observação, nem cor, nem tecido, nada. Nós éramos, assim, absolutamente livres de criarmos os nossos figurinos. E, então, algumas anotações que eu fiz aqui, uma era o do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que ele dizia que a velhice consistia num pacto amigável com a solidão. Porque, de fato, o idoso ele foi se tornando recluso, né? Cada vez mais recluso, e esse aprendizado de conviver consigo é algo assim que é muito amplo, né? Incomensurável e prazeroso também, sabe? Não assim você achar que você só está bem se você tem um outro ao seu lado, mas você está bem consigo, né? Então, isso eu acho que é uma questão que se coloca de importância. E eu fiz vários cursos ultimamente de medicina chinesa, porque é isso, aos poucos, conforme você vai indo, você começa com o balé. Eu comecei mesmo com a dança moderna, que eu tinha mais identificação com a Ruth Lachu do que com o balé. Mas fazia balé porque eu queria que minha perna subisse, eu queria virar pirueta, eu queria pular. E depois, quando chega num ponto de amadurecimento, você deixando o balé de lado, mesmo porque o seu corpo já não responde, né, aqueles desafios todos. E nós tivemos sorte, porque foi mais ou menos assim, na minha geração, foi quando houve essa transformação nos paradigmas da dança. Que a dança parou de olhar para fora, de seguir o professor, seguir o coreógrafo, mas voltando-se para dentro. O dançarino, inclusive, para se machucar menos. Ele passou a voltar-se, observar o seu movimento interno, como é que o movimento circula no corpo, e pensando na ossatura, que sustenta o esqueleto, e nos músculos profundos também, como o psoas e os isquios saturais. E então, e isso fez conexão. A palavra é a conexão consigo. E a partir daí, o seu movimento ele se transforma, ele fica muito mais vigoroso, e você tem essa questão da incorporação do outro. No caso, o público, sabe? Que não é mais um juiz, é assim, é um parceiro, né? Que está ali e que legitima o que a gente faz, e você desenvolve isso, e você tá bem na sua pele, você é prazeroso o que você faz. E para mim, esse trabalho é isso. É algo prazeroso, algo que você percebe essa questão que persiste, o brincar, e
Isso. Você achar que falta alguma coisa e, assim, é isso que a palavra defunto quer dizer missão cumprida, e que aqui a gente reconhece o envelhecimento, mas não que já cumpriu a missão, que ainda tem bastante a ser cumprido. Então, basicamente é isso. Obrigada, Sandra. Vou passar para a Mônica. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui, não só no espetáculo, para nos apresentar, mas de fazer parte dessa mesa. E cumprimento a todas as pessoas presentes. E eu vou, a minha trajetória, vai ser tudo ser um pouco diferente, quer dizer, bem diferente da Célia, acho que esse é o intuito, né, porque as nossas trajetórias são muito diferentes, né, apesar de termos nos cruzado, né, lá no começo da minha carreira, eu dancei uma coreografia dela no Balé da Cidade, mas nos encontramos ao longo, algumas vezes, mas agora tem sido um convívio parece que nos reencontramos, né, Célia? Tem sido muito legal. E eu acho que isso é um dos pontos principais desse trabalho, né? Para mim, pelo menos, né? Os reencontros. E então, para mim, tem sido muito interessante conviver novamente com a Marica Gidali e o Décio Otero, que foram meus grandes mestres profissionalmente quando eu comecei a dançar. Com a Neide Rossi, que foi minha professora durante muito tempo, a Iraciti Cardoso, que também dancei e foi minha diretora no começo, a Yoko foi a pessoa com quem eu menos tive contato ao longo da carreira, mas conhecia e sabia quem era e vice-versa. A Lumena, que ao longo dos anos, trabalhamos muitos anos juntas, então foi um reencontro de palco, né, que há muito tempo não tínhamos, e com o Luiz Arrieta, que foi uma pessoa de uma presença assim, constante na minha carreira, tanto como bailarino, como coreógrafo. Nós dois estreamos profissionalmente, pelo menos ele aqui em São Paulo, no Balé Estágio, os dois juntos, no mesmo espetáculo. Então temos esse caminho juntos. Mas eu não sou uma criadora como a Célia, né? Eu posso ter participado de criações, contribuído, colaborado, mas eu sou uma intérprete, eu não sou uma criadora. Então isso já traz uma diferença muito grande, né, nas trajetórias. E o que eu vejo que perdurou para mim e que eu vejo nesse espetáculo com essas pessoas é a presença, né? A presença ao longo dos anos, que eu vejo que isso não se perdeu, né? Pessoas que têm uma presença marcante no palco, isso não é uma coisa que vem do nada, né? Nem todo mundo tem, é uma coisa assim de estar no palco inteiro e conseguir ter essa interação com o público, que é importantíssima. E então isso eu vejo que além da técnica, do que for, da dança em si, essa presença, né? Essa presença é muito visível. Vocês vão entender por quê, né? Eu não vou contar todo o espetáculo, não adianta, né? E foi muito... eu tive uma grande surpresa quando fui convidada para participar desse projeto. Foi, acho que antes, a gente marca tudo antes e depois da pandemia agora, né? Não tem muita escapatória. Acho que foi antes da pandemia. E eu não estava assim bem fisicamente, não estava já no danço há muito tempo. E eu falei até, olha, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se precisar se apresentar. É claro, o Luiz me convidou, eu vou aceitar de todo jeito, mas eu não sei o que vai resultar disso. E o tempo passou, houve várias tentativas desse projeto ser aceito para receber o fomento.
E daí, o ano passado, houve a efetivação realmente. Bom, vamos nos encontrar, vai acontecer. E eu já estava bem melhor, tinha passado por fisioterapia, continuo e tal. E quando ele me falou o que seria, eu falei que curioso, né? Que ironia, porque o trabalho é sobre as limitações. E eu agora não estou tão limitada, mas vamos ver o que vai acontecer. E é claro, todos temos nossas limitações, né? Não que isso eu não superei todas. E o trabalho se tornou assim um encontro muito generoso por causa disso, pela exposição das pessoas, a aceitação das pessoas se exporem no palco, né? Porque os idosos estão primeiramente escondidos, invisíveis, né? Porque às vezes é constrangedor você olhar para um idoso. E o idoso ele não quer ser só que haja políticas públicas para os idosos, ele quer participar da sociedade. Não tem sentido os idosos ficarem só junto com os idosos, né? As pessoas têm necessidade de convivência com todas as idades. Isso traz riqueza para todos, né? Então, essa exposição foi a coisa mais, acho que, evidente ali que para todos nós, e eu fiquei muito tocada e feliz e honrada de estar ali naquele meio com pessoas tão importantes na minha carreira e que aceitaram se expor. No começo houve uma hesitação, mas nós vamos estar no palco, não, mas nós vamos... É sobre isso, exatamente. A presença está lá, né? Isso, o resto não interessa, né? A presença de cada um, que está muito forte, que eu acho que é uma coisa que realmente não se perde. A gente acha que ficou lá atrás, mas eu acho que ela, na hora que você está ali, acontece. E então essa aceitação foi indo aos poucos e houve essa doação de cada um. Realmente eu acho que é um momento de generosidade, integração, carinho. Eu acho que tem muito isso, realmente. Tem esse lado afetivo, né, que está muito presente. Acho importantíssimo que a Bienal tenha abraçado essa ideia, pelo que o Ernesto falou, muito calcado no nosso trabalho, achei interessante, porque é uma coisa que está no ar, né, então talvez não tivesse sido só por causa disso. Então, porque eu tenho visto trabalhos em outros lugares com pessoas, né, com mais experiência na dança, mas de dança mesmo, coreografia, né, pessoas que ainda podem executar movimentos de uma certa forma. Então, eu acho que nesse sentido o nosso tem um diferencial, né? Para mim não está sendo, apesar de não ter, eu tenho limitações, mas não tantas, mas foi difícil, está sendo difícil, não é uma coisa para mim muito natural eu improvisar. Já fiz improvisações interessantes, mas não é o meu jeito natural de me apresentar. Então, a cada espetáculo realmente acontece alguma coisa, para todos, né? Não sei, a Célia parece que tem uma coreografia, né? Você muda também, né? Um pouco. Mas para mim não é fácil, não é fácil. Claro, eu tenho um roteiro que nos facilita bastante, mas não é assim, não tem... Isso é bom, claro, é bom, como a Célia falou, um estímulo a cada vez. Eu tenho que pensar em alguma coisa diferente. Tem que haver um fio ali, né? Mas uma coisa que eu acho interessante ressaltar aqui
é que a minha geração de bailarinos, de intérpretes, não de criadores, foi a primeira geração que se manteve dançando, né? Isso é uma coisa muito importante, eu acho, porque era aquela cultura assim do, bom, até com meus 30 e poucos, ou até antes, né? Daí eu paro, vou fazer outra coisa, ou não sei o que eu vou fazer, né? Porque como vocês colocaram também no texto que nós recebemos, a pessoa identificada com aquilo, né? Você estuda desde criança, principalmente as mulheres. Para os homens acho que era mais fácil abandonar, porque começaram mais tarde, então não tinha essa coisa tão impregnada. Mas a minha geração continuou dançando, não parou. Nós tínhamos a oportunidade, né, de estar no Balé da Cidade, né, que era uma companhia estável, uma companhia estável. Então nós tivemos essa continuidade. Alguns colegas meus continuam dançando até hoje, né? Eu acho que as pessoas que desenvolvem a sua própria técnica, eu acho que é mais fácil, talvez, posso estar falando bobagem, sério, mas é mais fácil do corpo acompanhar, né? Porque a técnica, qualquer técnica é uma ferramenta. Eu acho que eu tentei aprender todas que eu pude, né? Me enveredei por muitas coisas, porque eu acho que as ferramentas são sempre úteis, né? Qual seja o que for que você for, a forma que você for se expressar. Mas nós tivemos a oportunidade dessa continuidade, mas é uma coisa, é uma exceção, porque o que eu senti mesmo quando eu estava dirigindo o Balé da Cidade é que os coreógrafos dentro desse espectro da dança, né, coreógrafo, bailarino, os coreógrafos querem trabalhar com as pessoas jovens. Eu insisti muito para incorporar a companhia toda, porque nós tínhamos o grupo 1 e o grupo 2, né? Eu dançava, quando eu assumi a direção, eu estava na companhia 2 no Balé da Cidade, que eram os mais experientes. Mas naquela época a gente tinha 40 anos, quer dizer, estava em plena forma, mas não era mais aquela juventude que os coreógrafos procuravam, o vigor. Poderia ter outras qualidades, mas o trabalho da montagem, que é rápido, não pode ter o tempo necessário para desenvolver outras coisas. Então, você vai lá, monta a coreografia, passo, né? Essa agilidade, essa coisa que talvez a gente não quisesse mais fazer também, né? Você vai querendo outras coisas. Então, é difícil, é muito difícil. Eu nunca vi até hoje, naquela época eu me lembrava, eu fiquei pensando, quem dançou até mais idade? Alice Alonso, né, que era uma coisa assim, fora do comum, né, uma exceção, e também, claro, entre nós dançava, mas de uma certa forma, assim, mas era mais pela reverência, né, que todo mundo foi uma bailarina excepcional, né, mas dançou durante muito tempo. Mas são pessoas assim, né, pensadas, né, e pessoas de muita qualidade, que perseveraram. Então eu acho que isso ficou sempre perdido, né, porque a pessoa ou chega uma hora, para de dançar e não sabe o que vai fazer porque é aquilo que eu sou, né? Eu não sei, eu nunca tive apesar de ter sido uma bailarina que ninguém achava que ia ter uma continuidade na carreira, porque eu me casei logo, eu tive filhos, eu me casei com uma pessoa que não é da área, e ninguém na minha família era artista, então as pessoas achavam que não vai sair daqui a pouco, já vai parar, vai ser dona de casa, vai ser mãe, esposa, e no fim eu é que fiquei, né? Eu fiquei 34 anos no Balé da Cidade, né? E só parei porque eu tive foi um momento muito infeliz, que eu saí da companhia de uma forma muito ruim
deixou muito desgostosa com a dança também. E por isso eu me afastei totalmente. E não vou dizer que foi fácil, foi muito complicado, muito difícil, mas eu não era uma pessoa assim, porque eu sou bailarina, é isso só que eu sei fazer. Eu tinha outras frentes. E isso eu sempre achei importantíssimo para qualquer pessoa, né? Eu acho que a gente tem que se dedicar ao que a gente está fazendo, mas o mundo à sua volta existe, né? Você não pode estar, né, respirar e comer dança o tempo todo. Eu acho que a gente tem que enxergar o mundo. Isso transforma o artista, né? E acho que isso que o artista tem que trazer. E então eu não tive essa crise, vamos dizer. Eu fiquei muito triste, chateada, humilhada, sei lá o quê, mas eu não tive essa coisa assim de, meu Deus, eu sempre fui bailarina a vida inteira. Mas eu tive essa carreira longa, né? Então é um paradoxo, né? Eu sinto assim uma certa... às vezes eu fico analisando o porquê de tudo isso. Eu acho que o Luiz, voltando ao espetáculo, o Luiz teve ele é um grande encenador, né? Então isso era uma coisa que as pessoas confiaram, né, para poder participar, porque pelo menos para mim, e acho que os outros foram percebendo também, eu já tinha trabalhado muito com ele, então eu sabia que alguma coisa ia sair dali. E as pessoas ficaram, algumas ali estavam completamente fora da dança, eu estava, e outras pessoas também muito importantes, como a Yoko, a Neide, que até a Neide continua dando aula, mas ela estava uma pessoa que foi do balé do Quarto Centenário, né? Um dos fundadores da dança em São Paulo. E então isso, trazer as pessoas de volta, foi assim uma felicidade muito grande e muito ousado da parte dele, eu acho, muito corajoso e essa coisa que a Célia falou, que eu também já frisei muito, muitas pessoas já, mas corpos velhos, que coisa, mas por que isso? Porque nós somos velhos. Qual é o problema? Os jovens e os velhos, né? Não tem problema. Eu não me sinto depreciada por ser chamada de velha, né? Eu estou numa idade, eu não me sinto idosa, mas eu tenho uma certa idade, né? Eu já vivi muito, né? Então, eu sou diferente de uma pessoa de 20 anos. E a palavra para isso é velho. Não é idoso, não é terceira idade, não é nada disso. Então, eu acho que foi muito ousado da parte dele realmente fazer isso e as pessoas aceitarem e se exporem. Esse acho que é a coisa mais importante do espetáculo, né? É das pessoas assistirem e verem o que há de verdade nisso, né? Eu vou falar só um pouquinho aqui a partir das coisas que eu consegui na fala de vocês, que eu achei muito interessante, que a Mônica falou, né? Se manter dançando. Se manter dançando. E é algo que está no ar, se manter dançando, que é o seu tempo e a história desse trabalho, né? E aí, o que perdura é o se manter, né? O perdurar, o permanecer, o durar-se, né? Na vida dançando. E aí, a partir de vocês dois falam, o que eu acho que perdura é o brincar, é o reencontro. E é interessante perceber que esse brincar e o reencontro tem muito a ver com esse lugar da relação. Mas da relação não como algo que é conduzido, mas algo que é acontecimento. Então isso é muito bacana, porque quando a gente fala de brincar, né, a gente tem assim na cabeça assim, muito esse lugar da criança, né? E a criança, quando ela se relaciona, ela vai em busca de descobrir o outro, não a partir dela, não ela conduzindo, né, mas querendo descobrir o que está
o envelhecer, como a Celinha falou, né, tem esse lugar de se conhecer internamente. E aí a relação não também é o outro, mas a partir de si. Então é muito bonito esse lugar da relação, né? Esse lugar da relação quando a gente está no palco, né? Esse lugar do envelhecer no palco. Não é esperar o que o público deseja, mas é manter ali um espaço, construir um espaço coletivamente. E é muito bonito porque eu acho que a criança e o idoso, ou o velho, assim, ele tem isso muito próprio da vida dele, né? De buscar relação não pela condução, mas pelo acontecimento. É criar uma construção de uma espacialidade possível. Então é muito bonito, né, esse lugar assim, do brincar, do encontro, do reencontro, como esse processo de relação a partir do acontecimento. Quando eu falo acontecimento é porque assim, as nossas relações, elas são muito pautadas pelo que a gente acha, o que a gente quer que o outro seja para nós. As nossas relações, assim, não, buscando no outro algo que você quer. Isso a gente vive muito, sobretudo nos 20 anos. Tem um lugar assim, de saber o que eu sou, a partir do outro, mas do que eu sou. E eu acho que esse lugar da criança e do envelhecer, não tem esse lugar que é a partir de mim, é a partir da relação, é a partir do acontecimento. Então é muito bonito, porque não tem esse lugar da condução, tem esse lugar de criar juntos, coletivamente, um espaço. Por isso que esse trabalho, eu imagino que seja muito isso, assim, né? Eu ainda não vi, mas quando eu soube, eu falei assim, isso é um acontecimento. É um acontecimento. Eu acho que o Brasil inteiro quer ver vocês, sabe? Eu tenho certeza disso, porque, assim, na verdade, são pessoas que estão assim. As pessoas da minha idade, eu sou uma mulher de meia idade, né? Então, as pessoas da minha idade vão olhar para o palco e assim, eu dancei, eu fiz aula, né? Está ali a nossa história, né? E é reencontro, e é um brincar, é construir um espaço junto. Então, é muito bonito isso. Muito, muito, muito bonito. Eu achei incrível, porque tem um lugar ali que é de compartilhar, de criar junto, coletivamente, enfim. Não sei se eu me fiz entender, mas é muito bonito isso que vocês estão falando. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, o público também gostaria que o público quiser fazer perguntas, obviamente, né? Que eu acho que tem muitas perguntas também. É isso, gente. Oi. Para variar, estão me ouvindo? Eu tenho um monte de perguntas, mas vou fazendo devagar, senão vai virar uma aula particular. Meu nome é Tereza Rocha. E não sei, eu queria perguntar, eu acho que o título do trabalho é de uma urgência e inteligência atroz. Quando eu li, ele também me impactou pela primeira vez, né? Estou acompanhando um pouquinho esse processo, por causa da minha amizade com a Mônica e tudo mais. Assim, né? Sabendo, vendo as notícias, quando aparece o título, ele é impactante. Mas ele, na minha opinião, ele é impactante naquilo que precisa ser enunciado. Ele tira do ar, né? E ele tira também do lugar do eufemismo. Essas nomenclaturas todas, idoso, terceira idade, etc., elas são eufemismos que tentam esconder o que é de verdade, né? Que é a velhice. Como se a velhice... Então, eu acho que quando a gente usa essa palavra, velhice, velho, envelhecer, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Deus me livre. Não querem falar sobre isso. E quando a gente enuncia, eu acho que a gente tira isso de um lugar de invisibilização. Porque não é dizer, eu entendi o que você disse, Mônica, que os velhos e velhas, as pessoas velhas estão invisíveis. Elas são invisibilizadas por um processo de constrangimento diário, onde quer que você vá, né? E no trabalho, enfim, nas relações afetivas, né? Então,
Eu achei muito interessante falar sobre isso, sobre essa enunciação que o título traz do trabalho, né? E aí, Mônica, eu acho interessante esclarecer para as pessoas, tem alunos nossos aqui, o que é companhia estável, porque não é simplesmente usar um adjetivo, né? Ah, ela é estável. Ah, minha companhia também é estável, eu trabalho todo dia. Mas o que é isso, né? O que é isso que permite que hoje você seja uma bailarina aposentada? Uma pessoa aposentada recebe aposentadoria do INSS. Enfim, eu acho isso importante, assim. Né? E é uma nomenclatura também que foi difícil da gente encontrar, ela tem uma história, né? É companhia estatal, é companhia, né? Até que a Ana, né? A gente também pode falar melhor sobre isso, ela encontrou esse e a gente está militando nessa nomenclatura para tentar entender o que é companhia estável. E dentro disso, se você sente, eu sinto, né, uma diferenciação entre a companhia 1 e a companhia 2, no sentido assim, eu vou criar uma companhia 2 porque essas pessoas, elas são funcionárias públicas, então elas têm que se manter dançando, entende? Assim, quase também como se esse estigma, ele um pouco tivesse ali nessa divisão. Eu fiz um trabalho recentemente com uma residência artística no TJ, no Teatro José de Alencar, aqui, e a gente trabalhou, eu e o Thiago Mota, que foi meu parceiro nessa residência, de dramaturgia em dança. E a gente trabalhou com o lado A e o lado B. A gente falou assim, você tem o seu lado A. Agora a gente queria que você fizesse trabalhasse alguma coisa que fosse o seu lado B. Porque o lado B, ele, para quem não sabe, isso vem da época do disco, né? Do long play, tem lado A e lado B. E aí, o lado B era menos, né? Você tinha o lado A que tinha as melhores músicas, as mais famosas, e o lado B que era uma complementação, tá? Porque, tem o outro lado, é muito caro fazer isso, bora botar as outras músicas aqui. Não sei se dá para fazer esse paralelo. Eu perguntaria isso para ti. Bom, depois eu pergunto para você, senão também vou ficar aqui falando, calha a boca. Desculpa, eu não anotei, mas você vai me lembrar. Tá. Da companhia estável. Companhia estável. A Ana Teixeira, que é uma pesquisadora em dança, que foi bailarina, trabalhou no Balé da cidade de São Paulo, ela é gaúcha, e ela é professora da PUC, também estudou filosofia e outras coisas, e ela, acho que o trabalho de doutorado dela foi sobre as companhias estáveis no Brasil. Foi. E que existem muito poucas. São companhias mantidas pelo governo, ou da prefeitura, ou governo do estado, acho que federal não temos nenhum. No exterior tem, né? E o Balé da cidade de São Paulo é uma delas, onde eu trabalhei. Prefeitura do município de São Paulo. A companhia estável do Teatro Municipal de São Paulo. Como existem outros corpos estáveis, né? O coral municipal, a orquestra sinfônica, um teatro de ópera, vamos dizer, é composto por esses corpos estáveis. O Balé da Cidade foi fundado em 1968 para acompanhar as óperas. Era um teatro de ópera, exclusivamente. E quando as óperas que necessitavam de um corpo de baile, antes disso, contratavam pessoas da escola de bailado, que já existia, que era municipal também, para fazer essas partes. E resolveram criar esse grupo, o Corpo de Baile Municipal, para acompanhar as óperas. Mas, desde o começo, ele já teve uma vida meio independente, né? Mesmo dançando clássicos, né? Bem assim, ainda de forma tradicional, mas já tinha uma vida independente, fazia espetáculos só da companhia, não só nas óperas. E em 1974, o Antônio Carlos Cardoso assumiu a direção com uma proposta da Secretaria de Cultura de mudar o perfil da companhia, que mudou de, vamos dizer, clássico para moderno, contemporâneo, muito difícil essa classificação. E daí a companhia passou a se chamar Balé da Cidade de São Paulo. E daí era realmente uma companhia de dança. E que
na medida do possível, não participava mais das óperas. Eu ainda cheguei a fazer uma, assim que eu entrei, Ai, que massa. acho que era a Traviata, e acho que fiz mais uma agora não lembro. Mas hoje em dia, às vezes, se participa, mas de uma forma diferente. Quando há uma encenação nova de uma ópera, que não aquelas tradicionais, que tem aquela parte, tem o balé e tal, não sei o quê, que remonta. Então, é possível que a companhia ainda participe. Na Europa, eu sei que as companhias fazem isso, né? Não tem muita... Todo mundo aceita fazer. Aqui a gente se rebelou. Mas enfim, isso é uma companhia estável, porque tem um local de trabalho, tem salário, mas isso é duvidoso, sabe, falar que tem um salário, porque nós lutamos durante anos e anos e anos por isso, fomos até uma vez dispensados pelo prefeito, ele acabou a companhia, porque nós fizemos uma greve, não fizemos um espetáculo, porque 90% da companhia trabalhava com um salário de prestação de serviço terceirizado, que é proibido na prefeitura você trabalhar mais do que 3 meses nesse regime. E havia bailarinos que ficaram lá durante 20 anos nesse sistema, né? Isso foi quando? Bom, eu entrei ainda num cargo, tanto que eu tenho aposentadoria. Eu era funcionário. Mas depois disso, é uma história um pouco comprida, que a gente vai mudar um pouco de rumo aqui. Porque para você ser funcionário público, você precisa fazer um concurso público e precisa existir as vagas, como numa universidade. Você faz concurso e ocupa aquela vaga. Só que em dança isso também é um pouco... Né, você fazer e ficar lá a vida inteira, como é que isso funciona, tem que ter regras diferentes, é tudo muito volátil, né? E então, em algum momento, alguém extinguiu as vagas no balé que existiam, mas não extinguiu a companhia. Então a companhia continuou existindo, com algumas meia dúzia de pessoas que ainda tinham os cargos, e os outros todos contratados para terceirizados, né? Isso continuou anos e anos, não só o balé, como a orquestra e o coral. E foi uma luta, e você perguntou da greve, a greve foi na época do Maluf, foi em 90, começo de 90. O Paulo Maluf era prefeito e ele simplesmente extinguiu o contrato de todos. Ficaram só aqueles que tinham cargo. Aquelas 5 ou 6 pessoas que iam lá todo dia. E houve uma revolução no Brasil todo. Nós mandamos fax para o Brasil inteiro e para o exterior. Adoro! Falando sobre o ocorrido. Então, daí houve assim, uma enxurrada de protestos e tal. E daí ele readmitiu as pessoas, mas de uma forma humilhante. Né? Todo mundo teve que falar, não faço mais assim, tá? Mas finalmente eu já tinha saído do balé, eu participei da formatação disso durante anos, que era a fundação do Teatro Municipal, que a gente achava que ia ser a solução para todos os problemas. No fim virou uma fundação, agora tem uma OS que gera o teatro. Os bailarinos são contratados por CLT, não são mais funcionários da prefeitura, portanto, são dessa OS. Eu não sei se resolveu, se não resolveu o problema, mas pelo menos, porque o problema da nossa greve lá atrás era que a gente não recebia o salário. As pessoas tinham esse contrato, era como assim, a empresa de lixo que serve à prefeitura faz um contrato de 3 meses e vai receber sei lá quando. Então os bailarinos também não recebiam todo mês, recebia depois de sei lá quanto tempo, quando saía a verba e tal, então as pessoas não tinham com quem viver, e nós queríamos que os bailarinos recebessem todo mês. E nós conseguimos, com essa greve e tal, daí houve um acordo verbal tal, que se manteve até se transformar em fundação.
essa é mais ou menos o que é uma companhia estatal, que aconteceu com outras companhias no Brasil, como a do Rio de Janeiro, ainda tem os cargos, as pessoas estão lá, que não sabem o que fazer, com as pessoas que já têm 50, 60, 70 anos. Eu tentei, durante a minha gestão, fazer um plano de carreira informal, com as pessoas que trabalhavam lá, que estavam deixando de dançar, não queriam mais dançar, tinham aptidão para outras coisas. E isso foi um dos motivos pelo qual eu tive que sair, infelizmente. E em relação à companhia 1 e 2. Não, esse formato, companhia estatal, pública, companhia grande, é uma coisa que eu acho que está em extinção no Brasil. Não sei durante quanto tempo isso vai... Porque a administração não tem interesse naquilo, não tem. Os olhos deles não estão voltados para aquilo. Uma coisa que na Europa a gente vê que as companhias representam os países, os governadores, os presidentes vão viajar, levam a companhia para se apresentar. Aqui isso não existe. A gente viajava para a Europa praticamente todo ano, ninguém sabia, ninguém ficava nem sabendo. E lá nós éramos recebidos assim, nossa, uma coisa assim que você não esquece jamais. Em relação à companhia 1 e 2, eu não acho que deva existir companhia 1 e 2. Eu acho que bailarino é bailarino, seja a idade que for. Isso que eu tentei durante a direção. Eu queria, o único coreógrafo que aceitou a proposta, que eu sei que pensa assim, foi o Sandro Borelli. Ele trabalhou com as pessoas das duas... Quando eu assumi a direção, eu falei, não tem mais companhia 1 e 2. É o balé da cidade. São esses bailarinos. Quem vier trabalhar, vai trabalhar com todos. Cada um dentro da sua possibilidade, né? Do seu momento de vida, da sua idade. E a pessoa tem que saber trabalhar com as diferentes idades. Mas a única pessoa que realmente aceitou isso foi o Sandro Borelli. Apesar dele ter não aceitado o corpo, né? Discutiu muito isso, o nome, Corpos Velhos. Ele nem foi assistir, ele ficou assim, nossa, mas como? Ele rejeitou totalmente. Ele achou, vocês não podem se colocar nesse, né? Bom, mas enfim. Ele defendia as pessoas que dançam até 90 anos e que é um estigma você olhar dessa forma. Mas eu até, naquelas conversas de Facebook, eu falei, para que eu fui escrever alguma coisa? Foi assim, pra quê? Não soube dessa polêmica não. Mas eu falei, mas Sandro, você sabe muito bem que os velhos não têm espaço no palco. É claro, no teatro, sim, né? No teatro, sim, se a pessoa tem a voz, tem a presença, ela vai lá e faz o papel do... É como se nós fôssemos coitadinhos. Que parece que nós somos coitadinhos, por chamar de corpos velhos. Coitadinho, eu não me sinto nem um pouco. Porque estávamos tentando chamar essa... coitado, os velhinhos, né? A sua potência, a sua vida. Eu acho que isso é uma revolução, é uma resistência, é um ato político. Nós estamos no palco porque nós não temos espaço. Realmente o velho não tem espaço no bailarino, depois de uma certa idade, a não ser que tenha o seu próprio... Bom, lembrei também do caso do Ono, tal, mas que era uma outra coisa, um outro, né? Esses eram os exemplos que a gente tinha, né? Gente que dançou até mais tarde. E então, para mim, eu não queria que existisse essa diferenciação entre as duas companhias, mas não consegui. Muito difícil. A concorrência também entre os bailarinos. Nós não temos no Balé da Cidade, como em qualquer outra... A maior parte das companhias oficiais, nós não temos cargos diferenciados, né? Então todos são bailarinos iguais e ganham o mesmo salário. Ainda houve uma época que se fizesse um solo, alguma coisa, ganhava um cachê a mais. Mas isso dependia do que o coreógrafo escolhesse. A meu ver, durante a minha gestão, o coreógrafo podia escolher
quem ele quisesse. Podia ser estagiário, podia ser de mais idade. Ele achou que aquele que vai ser a pessoa que vai transmitir o que ele quer, vai ser aquela pessoa. E sempre tem essa coisa, a pessoa, mas como estagiário vai dançar um solo, eu estou aqui há tanto tempo. É difícil as pessoas abraçarem essa ideia que o Antônio Carlos que trouxe para a companhia, o Antônio Carlos Cardoso. São todos solistas, né? Ou ninguém é solista. Então, a gente sempre preferiu achar que era uma companhia de solistas, né? Respondi? Eu acho. Fica mais prestigiado, né? Todos. Obrigada. Bom dia, meu nome é João Câmara, eu acho que eu sou o único representante dos velhos aqui presentes com plateia, né? Temos a mesma faixa etária, eu nasci em 6 de agosto de 49, muito orgulho, e eu sou da geração Baby Boom. A geração que não aceita as coisas com facilidade. E passei também pelos idos de 64, que não foi fácil, né? E eu tenho várias perguntas aqui para fazer. Queria começar com uma, porque eu não sou oriundo do balé. Eu acabei de me formar agora, no dia de 16 de janeiro, em teatro. Eu fiz um sonho, que é, eu fazia Belas Artes, foi quando eu fui aluno da Rosa Primo, do curso de Belas Artes, lembra? Ela fez um mestrado e doutorado dela na universidade que eu passei, mas eu não pude ir, que foi a Universidade de Versailles, e era teatro, eu não fiz. E o que aconteceu quando foi que eu me aposentei, eu decidi que ia fazer o curso de Belas Artes. Mas como o curso de Belas Artes não deu lucro, acabaram com ele. E me jogaram para arquitetura. Só que eu não quero ser arquiteto. E aí eu pensei, eu vou fazer o Enem. E todo mundo disse, não vai passar, você é velho. Naquela época eu disse, você é velho. E eu fiz o Enem, passei. E no dia que eu entrei, eu tive um acidente no teatro, eu fui entrando, um coleguinha meu disse, o que é que esse velho aleijado está fazendo aqui? Foi essa a minha, na Carapinima, foi essa a minha, seja bem-vindo. Mas a nossa geração é teimosa, né? E eu terminei. E aí eu fico, depois eu fui trabalhar com idosos no SESC, e eu descobri que vamos criar um curso faz de conta para idoso. Eu fui facilitar com biodança. Só que quando eu comecei a discutir com a coordenação, que eu digo, vem cá, se o idoso recebe o salário mínimo, como é que ele vai pagar R$200 por mês? E a minha pergunta é, eu achei ótima essa viagem, como é uma capital como São Paulo, acontece. Mas eu moro no Nordeste, eu moro em Fortaleza. Minha realidade é outra. E tem duas perguntas aqui que eu achei maravilhosas. Espaço de encontro. Como é que a gente pode pensar o balé em espaços de encontro para nós velhos também? Não é só para fazer ginástica rítmica. Não. É porque a dança trabalha a criatividade. E o velho tem que se manter criativo. Eu fui assistir um trabalho da Rosa, eu sigo você, viu, Chico? Casa Absurda, eu acho que o nome é. E ela estava brincando dentro de uma caixa de papelão. Você lembra disso? Caixa de papelão. E aí eu fiquei doido, né? Assim, por que eu também não posso brincar dentro de uma caixa de papelão? Então essa coisa que eu queria que vocês falassem. E vocês colocaram muito verbo, eu sou. Será que a gente, velho, não está? Porque o estar é mudança. E eu botei uma pergunta, quando você falou eu sou, eu botei uma pergunta para mim mesmo. Eu anotei, escreveu aqui. A pergunta é, o que eu quero fazer daqui para frente? Eu, aos 74 anos,
que é que eu quero fazer daqui para frente? Eu não devia nem estar aqui, estou construindo casa lá, e tudo em mim, para que eu não posso lá, com esse negócio de corpos velhos, né? E eu fiquei curioso. Então as perguntas, eu acho que eu já lancei, né? Mas principalmente, como a gente criar espaços de encontro para os velhos? Porque hoje, se eu conseguir meu ingresso, eu vou conseguir assistir os que você está dançando. Vocês, né? Dançando. Sim, mas como facilitar o espaço? Porque o velho não se permite dançar. Na sua idade, você queria fazer isso? Essa semana eu recebi uma pergunta de uma amiga minha. Quando é que você vai cortar o cabelo? Quando é na TV? Porque, sabe, eu não tenho que obedecer um estereótipo. Se você tem um estereótipo idoso, o problema é seu, não é meu. Né? Então eu quero dizer. Mas é isso que eu gostaria, e fiquei muito feliz de saber alguém da minha geração aqui presente. A pergunta está feita. Como que é esses espaços? O microfone está aí? Elas estão pensando. Bom, nós pertencemos a uma geração que foi jovem em 1968, aquele ano tão intenso, tão incrível, né? E onde havia justamente esse espírito contestatório. E então se manteve assim. Eu me mantive assim a minha vida toda, anticonsumista, sabe? Até exagerado, como se eu não tinha nenhuma preocupação com ganhar dinheiro, sabe? E ganhar dinheiro era como se fosse uma capitulação. Mas era um espírito dessa geração, né? De 68. E eu acho que a gente mantém isso, porque, por exemplo, em São Paulo agora, não sei se vocês devem estar sabendo, as oficinas culturais da Jovem Guarda, que sempre foi um polo tão intenso de experimentação, agora com esse governo Tarcísio de Freitas, que ele é a favor do quê? A favor das escolas cívico-militares, ou seja, toda uma disciplina que você sufoca, né? Sufoca o criativo, porque a gente precisa de um pouco, que era muito próprio da nossa geração de 68, esse gosto para experimentar, para arriscar, né? O senso do risco. Então é muito grave, eu não sei como é que as coisas estão aqui no Ceará, mas é muito grave o que está acontecendo lá. Porque à medida que fala, nós vamos reformular tudo para ter um ensino mais técnico, que daí essa palavra técnica é usada no sentido assim de abafar completamente o sentido do criativo, né? Então eu acho que a nossa geração teve essa chama, e eu acho que até hoje, porque é quando você forma seu modo de ser, essa pessoa de personalidade, e que você guarda aquilo pro resto da vida, né? Então eu acho isso. Eu também gostaria de saber que ações estão havendo aqui em Fortaleza nesse sentido de promoção, porque eu falei de todos esses segmentos que alguém enumerou, não foi das questões identitárias. A questão do idoso a lanterna foi a última a ser incluída. Porque há muito tempo já que você sendo idoso fica muito mais difícil você ter uma subvenção. Esse projeto do Luiz Arrieta demorou vários anos para obter um patrocínio, né, do fomento, que está todo voltado para quem está surgindo, achando que o novo está ali. Mesmo o estágio passou anos a parte do fomento, conseguiu porque completou 50 anos de existência. Aí obteve o fomento. E o Arrieta levou acho que 3 anos
de negativas. E eles só conseguiram o fomento, aí ele acha que foi isso, porque ele falou para a pessoa que estava fazendo o projeto: nós precisamos pôr um nome, dar nome aos bois, um nome contundente. A gente fica com esses subterfúgios, eufemismos, e não, corpos velhos, é isso que nós somos, né? E daí chamou a atenção, porque ele ainda falou: olha, foi no projeto que várias pessoas com quem eu gostaria de trabalhar já morreram. Essa é outra palavra que o brasileiro não usa, né? Não está mais conosco, já se foi. Isso eu ouvi muitas reportagens sobre isso. O europeu acha estranho isso, né? Que o brasileiro usa esses eufemismos que a gente não gosta de falar da morte, nem dos idosos, nem dos velhos, né? Então, realmente, o projeto demorou alguns anos para ser aceito. Eu não sei se isso muito repercussão e a gente está abrindo uma brecha para que a missão não seja cumprida. A Ana Halp, né, que ela, todo mundo admira muito, porque ela foi muito vereadora, pioneira, ela falou que com oportunidade, cultura ou capacidade física é sempre possível dançar. Então, a abertura dessa possibilidade, né, que alguns se perguntam, mas eu não sei mais, o corpo dói aqui, dói ali, com dores, com as limitações, mas dança, né? O corpo traduz o seu movimento, por quê? Porque é vida, vida que circula. Até falar esse negócio do espaço, né? A questão da espacialidade. Obviamente que o espaço ele tem esse lugar da proporção, da medida. Mas o espaço também pode ser uma construção de forças. Pode ser um lugar de acontecimento, de encontro, onde não é dado, o espaço não é dado, ele é construído, ele é um lugar de acontecimento, né? Ele vai ser ainda, ele não é algo dado, ele não é proporcional, é um lugar de força. Né? E eu estava lembrando aqui que, acho que foi ano retrasado, 6 anos, tu lembra? Que é o Ritter, né? Que é um bailarino que dançou comigo no Caminho. Ele mora em Manaus e ele chamou a gente para fazer uns trabalhos na época da pandemia, que era tudo por vídeo. E a gente acabou fazendo um trabalho lá junto, eu e o Ritter, com uma coisa do Gillette, uma história mais ou menos isso. Aí a série foi assim: eu vou mandar para vocês um trabalho que me lembrou muito isso. E quando eu vi o trabalho, eu fiquei impressionada, assim, porque é isso que eu acho, né? É esse lugar de você estar aberto ao outro. Né? Quando eu vi esse trabalho, sério, caramba, é incrível esse lugar da abertura, de você estar vivo, de mover coisas. Isso não tem a ver com idade. Né? Não tem a ver com idade. Está muito além disso. Né? Eu costumo dizer muito assim, que na verdade, obviamente, né? Não dá mais para eu levantar as pernas que como eu levantar, porque eu sempre tive muita facilidade com isso. O tamanho disso, hoje não me interessa também. Porque isso não me interessa, tudo bem, eu não vou conseguir, mas para além disso, tem um caminho, tem um processo que é muito mais interessante, que é agora que eu estou sentindo. Não é, sabe, não é o tamanho, não é a medida, não é a proporção. É como é que chega lá, como é que isso acontece, que é muito processual na vida, né? E a gente passa por fases, que eu acho que é mesmo, assim, faz parte da vida, de acontecimentos, processos na vida, em que você está aberto para umas coisas, fechado para outras, ou você não está muito bem nesse lugar, né? E esse respeito a esse lugar é muito bacana quando a gente, que é o que a Sarinha discute, quando essa escuta interna, esse lugar de uma escuta interna, que é um lugar que é muito, eu acho muito privilegiado esse lugar, né? Porque eu dizia muito assim,
Eu não consigo dormir porque tem muita gente conversando na minha cabeça. Eu e o Ricardo. Eu vou dormir, tem um monte de gente conversando na minha cabeça. Então é esse lugar assim que... E esse lugar do silêncio, dessa escuta interna e de construir um espaço coletivamente, precisa de tempo. É isso que precisa durar nas coisas. Né? Então eu acho que a gente precisa pensar muito nesse lugar da dança, porque é o lugar do corpo. O corpo não é o que eu tenho, é o que eu sou. Né? Assim, eu sou isso aqui. Eu não tenho isso aqui. Obviamente, estou com o joelho com um ligamento, como é? ICA, ligamento rompido. De 4 de abril eu faço uma cirurgia, tá rompido aqui do ano passado que eu dancei. É isso mesmo, tá valendo. É isso, não dá para eu ficar de cócoras. No nosso trabalho eu ficava de cócoras, fumando cigarro, sempre de cócoras. Não dá mais. Até para plantar eu não posso ficar de cócoras também, porque eu não tenho mais joelho para isso. Em compensação, tem outros lugares que naquela época eu não sabia que hoje eu sei. Né? Então, isso é vida. É isso que a Célia está falando. Né? Isso é espaço de vida. E quem perde somos nós, de não se abrir para isso. Porque isso também é vida. Isso também é importante. Isso também é construção coletiva. A gente precisa pensar muito nisso. Né? De construir essa espacialidade. Eu estava pensando aqui não só em dança, nem em bailarinos. Eu estava pensando, todos nós já fomos jovens, já tivemos pais que envelheceram, e que a gente, em muitos momentos, não aceita o que os pais estão fazendo, né? Porque não é mais da sua idade, a gente passa por isso também. Né? Eu acho que é uma coisa, vamos dizer, natural, que as gerações queiram ocupar os lugares e para isso alguém tem que sair, né? Eu acho que isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, falta uma compreensão, né? A compreensão de que aquela pessoa ainda tem vontades de, seja da forma que seja o seu autoconhecimento, mas todos querem realizar coisas ainda. Existe o terceiro ato, tem tantas formas de falar, né? Tanta gente falando agora. Eu tenho visto isso. Eu quero continuar. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente, como você falou? Eu tenho visto isso. Alguns se ocupam dos netos, isso preenche muito a vida das pessoas, então dá um sentido, mas não é todo mundo, então existem todas as nuances, né? Mas eu acho que o mais importante é compreender, como eu falei do coreógrafo, trabalhar como bailarino no seu momento, na sua idade, com as suas limitações, com as suas qualidades daquele momento, não só as limitações, né? Na vida em geral, né? Não é só com os bailarinos, as pessoas têm que perceber que a pessoa já tem mais idade, é claro, é um processo natural, mas que ela tem outras qualidades. É muito difícil, hoje até o motorista nos falou isso, né? A pessoa que nos trouxe aqui, né? A gente demora tanto a aceitar, às vezes, alguns conselhos, né? E que depois chega uma hora e a gente fala, puxa, por que eu não aceitei aquele conselho antes? Veio filosofando. Então esse espaço acho que tem que ser criado de toda forma, né? Não é só dentro da dança. E eu acho que em outros lugares talvez haja uma aceitação maior, mas acho que nem tanto, né? Mas Ernesto me lembra a mulher do Marcelo, como é que chama? Nossa, nunca lembro o nome dela. Ana Laguna, que é uma das bailarinas que eu mais admiro e eu nunca lembro o nome dela. Enfim, eu a vi dançando em São Paulo, não sei quem teve a oportunidade de assistir, há uns 10 anos atrás talvez. Ela e o Baixinho fizeram um espetáculo maravilhoso, que acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Nessa época que eu já estava afastada, e eu falei, bom, acho que um dia se eu voltar a dançar, eu gostaria
de ser mais ou menos dessa forma. Ela gordinha, cabelo grisalho, né, com uma roupa simples. Claro, o Baryshnikov ainda mantendo uma certa pomposidade, vamos dizer, né, do mais maravilhoso também, mas ela tem uma simplicidade, e a dança dela sempre foi assim, uma elegância, uma coisa mais simples, né? E eu falei, nossa, isso é que tinha que acontecer sempre, né? A pessoa continuar com o seu cabelo branco, com a sua, né? Foi uma coisa, eu acho que nesse espetáculo, eu acho que eu tive essa, como você mantém muitas reservas, mas essa oportunidade, né? Do meu momento na Laguna. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na França, tem um termo que eles usam para dizer que a pessoa já foi, né? Se chama has-been, que é a forma deles falarem do inglês has been. Aí eles não falam has, eles falam has-been, né? E eu fico me perguntando o quanto nós, artistas, não temos a tendência também de considerar as pessoas has-been, né? Porque, primeiro, a gente sabe que existe na nossa cultura de consumo uma ânsia pela novidade, pelo novo, pela inovação, né? E dos artistas, mais ainda, se espera isso o tempo todo. A gente espera que o artista seja criativo e inovador para sempre, né? E outro dia eu escutei de uma colega que disse, cara, eu não quero ser inovador, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. Né? A gente não pode esperar que as pessoas se reinventem sempre, né? Embora para mim, por exemplo, o Baryshnikov seja o exemplo mais lindo disso, como ele foi evoluindo com a dança dele não a dança dos outros, né? Mas eu me pergunto o quanto nós também na dança, às vezes, a gente contribui para isso, né? De esperar dos outros, né? Que eles estejam sempre trazendo algo novo, que eles... o quanto essa postura também não é introjetada dentro da gente, né? Então eu queria saber o que vocês acham disso, se a gente também tem que mudar um pouco a nossa percepção, né, com relação às expectativas em relação aos artistas mais velhos. E outra coisa que vocês falando do edital, não sei se é PROAC ou Fomento, que vocês estão falando, Fomento à Dança. Se não seria o caso de se criar uma linha específica para artistas velhos. Assim como se pode criar uma linha específica de fomento para artistas iniciantes, né? Se não seria o caso de ter um fomento direcionado para os artistas sêniores, eufemisticamente, mas os artistas velhos. O fomento, ele foi formado com a intenção de contemplar pessoas que estivessem investigando novas linguagens. Depois, o pessoal da periferia, eles não eram contemplados, porque havia uma série de exigências que grupos da periferia, que faziam tipo uma arte preta, eles não eram contemplados. E mesmo o pessoal, havia uma mentalidade muito elitista, inclusive por parte dos artistas contemplados, que eram todos espelhados. Eu tive uma formação em anos na Europa, sabe? Então, tinha era meio que esse perfil. E eles batalharam, primeiro fizeram um fomento bem baixinho, o pessoal da periferia, não, nós queremos igualzinho que eles. Não queremos 40 mil, nós queremos 300 mil que nem os outros têm. Mas eles foram impondo e conseguiram. Que aí falou, não, é para a cidade de São Paulo, não importa se é da periferia ou do centro, sabe? Por favor. Então, são
modificações que ocorrem de acordo com os questionamentos, né, que recebem. E a partir de, por exemplo, como agora houve essa premiação, seguirão outras na rasteira disso. Então, acho que é um processo. Eu não sei se eu sou a favor dessa. Eu acho que de início deveria ser a cidade de São Paulo inteira, seja que idade for. Né? Eu acho que isso seria o ideal. Talvez não eu esteja sendo muito. Eu estou pensando, sonhador. Mônica, no que você falou, de que para que Novos cheguem, talvez necessite que os outros saiam, né? Eu acho que devia ter espaço para todo mundo, Sim. mas justamente para criar oportunidades para todos, né? Talvez fosse interessante você ter, né? Eu não concordo com isso de ter que sair, entendeu? E que é assim, né? É assim. Eu sempre lembro da família dinossauro, né? Que chegava uma hora, tinha que jogar o velho pra cima, porque tinha que não podia ocupar espaço. Era 60 anos, só nós já teríamos esse igual. Mas eu acho que deveria ser para todos, é claro. Se é dança, né? Mas o projeto do Luiz, o seu foi fomento também, da digitalização, do acervo? Então, eu acho que o da Célia já foi um momento interessante. Ela ganhou o fomento para digitalizar o acervo dela e do Vanô, né, inteirinho, foi muito legal. E daí o do Luiz era de início isso, digitalização e do acervo dele, fotos, vídeos, trabalhos, tudo. E, claro, dentro das contrapartidas tinha que haver um espetáculo, né? Tem que ter sempre. São as contrapartidas, né? Uma aula magna, um espetáculo, umas coisas. E daí, no fim, era para ser um espetáculo, né? Um espetáculo. E daí foi tudo muito oportuno, né? Eu acho que a conjuntura ali aconteceu. E espero que continue. Bacana. Não sabia disso, desse detalhe da trajetória. Quer dizer, uma coisa que é uma obrigação acabou virando uma bandeira, né? Porque o fato de ter um espetáculo tira da invisibilidade, né? Porque você documentar, obviamente que é importantíssimo documentar e fazer um arquivo, né? Dessa história. Hã? É um acervo. Um acervo dessa vida toda, né? Que atravessou vocês e atravessou a nossa história da dança. Mas também é interessante porque aí foi exigido do Areta que ele, não, você vai fazer um espetáculo. E aí tira também o acervo da invisibilidade, entende? Daquela coisa da guarda, eu vou guardar, né? Eu vou guardar para as futuras gerações, para a história, que é super importante, lógico, mas o guardar também virou ativar, né? Ativar. Não, vamos ativar esse acervo? Como é que é? E aí o Areta volta a criar, né? Vai para o palco com vocês. Memória em movimento. Exatamente. Isso. Então substituiu essa coisa do guardar pelo ativar. Eu achei muito interessante. Um fato curioso, só para você ver do movimento, né? Eu estava completamente afastada. Claro, eu sei de alguma coisa, vejo e tal. Em 2011, 12, foi criado o IDANCA lá no Rio, né? Idança, né? Naquela época, internet, né? E o Wikidança com o Wikipedia. E um tempo depois, eu vi que tinha uma página sobre mim, não sei quem fez, e eu fui lá ler, bacana, né? Tinha várias informações que não eram verdadeiras. Completamente erradas. E eu quis, naquela época, mudar, tentei, conversei com as pessoas na época que eram os que tinham... E, claro, foi um movimento que parou lá. Eu, olha, esqueci, na época eu tentei falar, esqueci, olha, paciência, fique lá. Agora, com esse movimento, até a Tatiana sabe porque eu falei com ela, com esse movimento as pessoas começaram, que ninguém me pediu um currículo, ninguém me pediu nada. As pessoas começaram a pesquisar e pegaram as informações daquela página toda errada.
Ela não tem abertura para Não, sua eleição. seja, não, tá fechado. Então, olha para você ver como uma coisa muito pessoal minha, mas por causa disso, remexeu lá no baú. E agora eu estou tentando, achei uma pessoa, liguei para ela, falei, mandei, ela, não, você não sabe, é uma coisa, nós temos que achar senhas, ninguém sabe mexer nisso, tá difícil, mas eu vou, primeira coisa, eu vocês não vêm para o Rio de Janeiro, nós queremos assistir o espetáculo. Não, é só convidar que nós iremos. Mas me prometeu que vai mudar. Mas eu achei interessante porque uma coisa que eu já tinha assistido, né? Tudo bem, fica lá, né? Mas agora assisti de novo, ativou. Eu tenho só uma pergunta para a Célia. Você falou uma coisa tão... Você falou um monte de coisa linda. Eu anotei tudo. Achei muito inspirador. Vou usar nas minhas aulas, mas eu dou créditos. Aí você falou de um título, ou de uma frase, não, título não, uma frase do Garcia Marques. Eu não consegui anotá-la toda, queria que você repetisse, por gentileza. Ele fala: a velhice consiste num pacto amigável com a solidão. Porque a pessoa vai ficando cada vez mais em casa, né? Então, esse aprendizado da convivência consigo, que tem sido muito falado ultimamente, e eu acho tão importante, sabe? Que você, não é que você está bem, que você, o que você vai fazer hoje? Nada, eu não tenho compromisso, eu vou ficar em casa. Sabe, que você está bem se você sai, você vai no bar, você vai ver gente, não necessariamente, né? E também eu não mencionei, mas eu ia recomendar, que eu achei maravilhoso, o filme Dias Perfeitos. Vocês já passou aqui, ou vocês viram? Está em cartaz. Estou louca pra... É maravilhoso, porque justamente essa calma, essa maneira de enxergar a vida de uma maneira benéfica, de uma maneira sem expectativas, sem excitações, de estar presente em cada momento, e beleza, tranquilidade, pequenas coisas. Então eu acho que a velhice tem a ver muito com isso, sabe? Não é assim grandes excitações em movimento, não, calma, sabe? Porque nessa aparente ausência de movimento tem muita vida circulando. Coisa mais linda. E eu lembro que teve um filme também que você falou, eu me lembrei, eu estou tentando lembrar o nome, mas eu não vou lembrar. Enfim, depois a gente pesquisa na internet. Foi um filme brasileiro, com 2 atores muito consagrados, assim, muito bons atores, assim, que era um casal de velhos, e no filme tem uma imagem, uma cena em que eles transam. O casal. Isso foi um escândalo, né? Como é o nome? Chuva, não sei o quê. Bom, depois a gente lê. Mas é isso. É muito interessante, porque aí um escândalo, todo mundo discutindo que era exposição, que era não sei o quê, que aparecem as dobrinhas e não sei o que lá, e papapá. É isso. As pessoas vivas, elas fazem essas coisas, né? Então, eu acho que Elas fazem essas coisas. Isso, Não, mas é engraçado falar essas coisas. Que é isso que o jovem, os meus filhos, falam dos pais. Eles não conseguem pensar que os pais transam, né? É uma coisa que a gente vê muito nos filmes americanos. Eles têm uma reação engraçada. Aquela coisa assim. Então tem essa diferença, não adianta. Gap aí, né? Então assim, eu acho que isso deveria ser mais natural. Mas eu acho que essas enunciações, elas são políticas. Por isso que eu acho que, assim, tomara que vocês consigam lançar o Brasil inteiro, porque por onde passa o espetáculo mexe, né? Ele mexe nas circunstâncias, assim. Não é uma coisa
né? Por exemplo, se a gente chamasse de mais tarde, né? Um nome poético, mais tarde, não sei o quê, né? Entardecer, não sei o que lá, né? Dança contemporânea, eu adoro esses títulos assim. Não, é isso mesmo, não é entardecer ou mais tarde, ou sei lá o quê, poeticamente. É corpus velho. Eu acho isso. E Célia, eu acho muito bonita, assim, porque as pessoas da dança, quando elas falam, eu vim primeiramente do teatro, depois me profissionalizei e acabei virando uma artista da dança mesmo, mas eu me lembro da primeira coreógrafa que eu trabalhei, que foi assistente dela, a Márcia Rubinho, a gente estava na sala de professores, e ela falando, a Márcia era muito engraçada, qualquer coisa que ela fala, ela é uma pessoa incrível, qualquer coisa que ela fala, ela tem que levantar e fazer o movimento, entendeu? Então ela demonstra, assim, porque é uma coisa que passa necessariamente pelo corpo, né? Então você descreveu pra gente como é que você vai montando em cima, né, dos artelhos e tal, e a coluna. Isso é uma fala, né? Isso é uma fala, não é apenas uma descrição. É um acontecimento mesmo, né? Eu acho isso muito interessante. Provavelmente quem olha não sabe, mas eu sei o que está acontecendo. Uma coisa que o Luiz falou, inclusive, em uma da entrevista que deu aqui também, já conosco, claro, isso já tinha sido aventado. Ele falou, nós começamos falando muito. E daí nós vimos que não era necessário. Porque as pessoas achavam, não, nós vamos sentar lá no palco, fazer depoimentos, né, conversar com o público, né, porque em princípio a gente achava que ia ser assim, né, e daí ele falou, nós fomos percebendo que a palavra não era necessária, né, então, dentro disso. Bom, já está olhando essa entrevista? Então, assim. Tem que almoçar. Claro. Gente, vocês vão dançar hoje. Eu queria muitíssimo agradecer a vocês. Nós temos espetáculo hoje, mas uma coisa muito interessante que eu acho assim, um diferencial nesse trabalho é que a gente se encontra. No começo era assim, a cada 15 dias, alguns meses, depois teve um pouco mais antes do espetáculo. Depois, quando vai ter espetáculo, a gente se encontra na semana do espetáculo. Só. Né? E a gente, às vezes, nem faz o trabalho, né? A gente só troca, o que você fez? Mas eu ando com a minha pastinha do roteiro. Mas é uma coisa assim, todo mundo, né? Mas nós não temos ensaios, né? Ensaio. Mas temos que ir lá hoje passar luz, pelo menos. Então, queria muito agradecer a presença de vocês duas, assim, acho que para a gente, para todos que estão aqui, para a Bienal, para a cidade, o país, né, a passagem de vocês por esses lugares, tá aqui com a gente, muitíssimo obrigada. Assim, realmente muito incrível. Queria muito agradecer, enfim, e dizer que realmente esse espetáculo tem que circular muito, porque a gente precisa conversar muito sobre isso, e também que vocês abriram esse espaço para que a gente tire aquelas coisas lá do baú, né, para ativar, né, para a gente viver isso, né, ficar lá no passado e que não é, na verdade continua sendo, que é preciso a gente viver isso. Muitíssimo obrigada.